Olá, sejam todos muito bem-vindos e sejam especialmente bem-vindos à nossa nova série aqui do canal chamada Descobrindo as Origens das Ideias Políticas Modernas. O objetivo dessa série é investigar o porquê as pessoas se dividem por política e o porquê essas mesmas pessoas parecem estar muito dispostas a assumirem seus papéis nas batalhas ideológicas e a sustentarem as suas posições com muita convicção, certeza e às vezes até mesmo agressividade. Se você já está acostumado com o conteúdo aqui do canal, então você também está acostumado a pegar o seu café, o seu vinho, o seu whisky, ficar bastante à vontade e você também já está bem acostumado ao nosso jeitinho peculiar de explicar as coisas, que procura destrinchar ideias complexas e torná-las acessível a qualquer pessoa que queira conhecê-las. A aula de hoje foi extraída do módulo 1 da Academia Bocó, o seu centro de formação intelectual completo. Ao final dessas 3 aulas, eu vou reabrir as inscrições para a academia e essa será a sua última chance do ano para se transformar em um Bocó Premium, então não deixe de conferir e não perca essa oportunidade. Agora, caso você ainda não me conheça, prazer, eu sou a Debs, e eu já fui uma dessas pessoas que ficava repetindo as ideias políticas igual papagaio de pirata, sem saber as suas origens, sem saber as ideias que estavam por trás delas. E por causa disso eu já quebrei muita cara, eu já me ferrei bastante, eu já sustentei posições que eu não sabia que por trás delas estavam coisas bem escabrosas assim. E foi só depois de muito sofrer a partir dessa experiência pessoal que eu descobri que se eu quisesse continuar acreditando em algo, se eu quisesse continuar sustentando posições políticas sérias, eu tinha que sentar a bunda na minha cadeira e estudar. E foi a partir desses estudos, a maior parte deles você vai encontrar documentado aqui no canal, foi exatamente a partir desses estudos que eu comecei o meu mergulho nesse oceano infinito que consubstancia as ideias políticas modernas. Mas agora, sempre que a gente pergunta para alguém por que ela acha que as pessoas se dividem por política, geralmente a gente encontra uma resposta que é uma resposta super simples. As pessoas respondem, as pessoas dividem por política porque elas acham que elas estão certas e as outras pessoas erradas. E esse é o motivo da bagaceira toda. E apesar dessa resposta ser uma resposta simples, ela tem uma fundamentação muito interessante e a gente pode utilizá-la como ponto de partida para começar a entender essas disputas políticas. Porque olha só, o que define o que a pessoa acha certo ou o que a pessoa acha errado é o que a gente chama de moral. E nós somos animais moralistas. É exatamente essa característica que nós temos que nos diferencia dos outros animais, essa característica de julgar alguns comportamentos como sendo certos, outros comportamentos como sendo errados e conseguir construir sistemas complexos de moralidade com base nessas definições de certo e errado. É somente a partir desses sistemas de moralidade que a gente consegue viver em sociedade e que a gente consegue construir civilizações. E aí, por civilização, entenda aqueles lugares onde você não precisa sair com uma zarabatana a tiracolo para ir comprar um pão, sabe? Aqueles lugares civilizados, onde você não corre o risco de ser assaltado à noite e onde as pessoas não se estapeiam por motivos mais banais impossíveis. É óbvio que eu estou excluindo dessa categoria o nosso querido país Brasil, porque aqui a gente tem, como você sabe, 60 mil mortes por ano, um nível absurdo de assaltos, e aí a gente não pode considerar que isso aqui seja algo próximo do que os pensadores, os filósofos entendem por civilização. Mas em países civilizados, em locais onde a sociedade conseguiu se desenvolver ao ponto de não ter assassinatos dos mais diversos, você encontrará um bom sistema de moralidade pré-constituído e associado a esse sistema de moralidade, você tem naturalmente a capacidade humana de fazer julgamentos. Fazer julgamentos nada mais é do que fazer escolhas entre um leque de opções disponíveis, você julga aquilo que você acredita que é o melhor e então você toma essa escolha. Você necessariamente precisa fazer julgamentos para sobreviver. E esse julgamento está intrinsecamente
associado à ideia de moralidade. E está tão associado à ideia de moralidade que existe uma palavra no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como vocês sabem, foi escrito por judeus. Tem ali umas divergências sobre quando é que exatamente foi escrito os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, mas vamos dizer que foi escrito mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. É mais ou menos o mesmo tempo que foi escrito duas epopeias famosíssimas de autoria do Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. Eles foram escritos mais ou menos no mesmo espaço-tempo, veja bem, mas têm ideias completamente diferentes. Lá no Antigo Testamento, a gente tem uma palavra que significa ao mesmo tempo, e aí é importante que você entenda que essa palavra tem essa ambivalência, ela significa duas coisas ao mesmo tempo, e ela significa ao mesmo tempo a capacidade do povo escolhido de seguir as leis ditadas por Deus, ou seja, de seguir certo sistema de moralidade, e uma atribuição divina, um aspecto da natureza divina do Deus de Israel, que é o Deus julgador, ou seja, a partir dessa deidade, desse Deus, que é um Deus pessoal, que é o Deus de Israel, esse Deus também funciona como uma espécie de pai julgador. E a mesma palavra, olha, a palavra está em hebraico, eu não falo hebraico, então minha pronúncia vai ficar devendo, né? Tezdek. Tezdek. Você provavelmente está vendo essa palavra aqui na sua tela. Então é essa palavra que exprime essa natureza dual da nossa capacidade de definir o que é certo e errado e da nossa capacidade de julgar com base nessas definições. E a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que é exatamente essa capacidade de julgar e os sistemas que são construídos a partir dessa capacidade de julgar, por exemplo, um sistema penal, um sistema que impõe sanções quando essas normas são violadas, é exatamente esta nossa capacidade de julgar que fez com que nós pudéssemos nos agrupar em um número maior de pessoas. Primeiramente nos grupos, depois nas tribos e depois, futuramente, nas nações e nos estados modernos como nós conhecemos. E aí, já arriscando um pouquinho, a gente também pode falar que nós temos uma necessidade quase que irracional de estarmos certos. E se você é uma mulher casada, você sabe que essa não é uma necessidade racional. Você sabe que esse é um fato constitutivo da vida, nós sempre estamos certas. E se você for um marido casado, você sabe que a sua mulher tem essa capacidade quase que divina de sempre estar certa. Contra fatos não há argumentos. Mas nós queremos estar certos das nossas posturas e a gente quer estar certo sobre o que a gente acha que é certo e sobre o que a gente acha que é errado. Só que da onde que vem isso? Da onde que surge esse sistema de moralidade? Da onde que a gente tirou essas classificações que certas condutas são certas, outras condutas são erradas e que a gente pode julgar com base nelas? Então, existem duas respostas clássicas possíveis a esse problema. A primeira resposta acredita que essa é uma capacidade inata do ser humano. Você nasce com ela, ela tá ali no seu DNA. Essa é uma resposta que a gente chama de naturalista. Você pode acreditar que o homem nasce com essa capacidade moral porque Deus inscreveu a sua lei no seu coraçãozinho, assim como dizia São Pedro. Ou você pode acreditar que essa capacidade natural, ela surge a partir de uma evolução da espécie, caso você seja um seguidor, um testemunha de Darwin. Não importa se você seja um testemunha de Darwin ou se você seja um deísta ou um cristão, alguém que acredita em Deus. Você parte do pressuposto que a moralidade é algo inato, veja bem. E essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é acreditar que a moralidade é algo construído pela sociedade, construído pelas instituições ou construído pelas autoridades vigentes. Essa é uma ideia que você vai encontrar no pensamento de um escritor inglês chamado John Locke, e essa é uma ideia que vai se perpetuar ao longo do tempo, vai atravessar gerações e você poderá encontrá-la modernamente no pensador de um linguista chamado Steven Pinker. Ele tem um livro que se chama Tábula Rasa, literalmente. E a partir daí, se você for um empiricista, você acredita que
Os homens não nascem bons nem ruins, eles nascem como uma espécie de folha em branco, onde a sociedade pode escrever os conceitos de certo e errado que ela julgar conveniente. Bom, essa pode ser uma resposta diferente da que você provavelmente tem. Acho que não restaram muitos empiricistas no meio de nós, pelo menos não muitos empiricistas que estejam assistindo a esse vídeo. Mas ela não é uma resposta trivial, você não pode descartá-la como sendo algo bobo, como fruto de uma cabeça louca. Ela é uma resposta, na verdade, bastante plausível a partir do momento em que nós descobrimos algo chamado história e a partir do momento que nós descobrimos culturas diferentes convivendo no mesmo espaço-tempo. A moralidade, ela muda não só ao longo da mesma cultura, a depender de diferentes momentos históricos que você selecione ali o quadro. Ela muda a depender da cultura que você esteja falando. Então, como é que algo que varia ao longo da história e varia ao longo de culturas diferentes pode ser algo inato ao ser humano? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, veja bem. Essas são as respostas clássicas a esse problema. Agora, você pode também acreditar na terceira via. A terceira via está ganhando popularidade, né, nos últimos tempos. Então, a terceira via acha que essa dicotomia entre moralidade inata e moralidade construída é uma falsa dicotomia. Na verdade, as crianças constroem a sua própria moralidade a partir de um exercício de razão. E essa foi uma tese muito difundida no final do século XX e foi uma tese que surge com um trabalho de um psicólogo famosíssimo chamado Jean Piaget. Você provavelmente já ouviu esse nome por causa das implicações políticas e educacionais da sua tese de desenvolvimento de crianças. Mas não é sobre isso que nós vamos falar no presente momento. O Piaget ele fez um trabalho extensivo com crianças. Ele procurava entender o desenvolvimento delas, ele queria saber o porquê que você tem pequenos monstrinhos prestes a destruir a si mesmos e a destruir o ambiente que eles estão inseridos, e como que esses pequenos monstrinhos se transformam em seres humanos razoavelmente funcionais ao longo do tempo. Então ele fez uma série de pesquisas, e ele acabou concluindo que as crianças descobrem sozinhas o que é certo e o que é errado. Mas elas não descobrem qualquer conceito de certo e errado, elas só descobrem um conceito verdadeiro de certo e errado, que é você não pode machucar outras pessoas sem que haja uma justificativa plausível para isso. Então, todas as outras espécies de moralidade, como você deve se vestir, como você deve se comportar, o que você deve fazer, essas eram espécies de moralidade para o Piaget que eram equivocadas, eram só construções sociais, não eram moralidade de fato. A única moralidade verdadeira era aquela que essas crianças que ele estudou descobriam, que estava relacionado a não causar dano a outra pessoa. É como se a Bíblia do Piaget tivesse só o mandamento: não matarás. Pronto, acabou. Vamos deixar os outros mandamentos para lá, porque esses outros mandamentos são construções sociais. Bom, o Piaget teve vários discípulos, o mais famoso dele foi o Colbert, e o Colbert desenvolve essa teoria do Piaget, dizendo que as autoridades constituídas, elas servem como obstáculo ao desenvolvimento da criança, e não como uma ajuda ao desenvolvimento da moralidade. Então, nada mais perfeito no mundo ideal, as crianças ficariam livres para descobrir o mundo por si mesmas, você já deve ter ouvido essa história em algum lugar, e livre das amarras da sociedade, elas poderiam se transformar nas lindas borboletas que elas foram feitas para se transformarem. É claro que os ecos dessa filosofia, que agora você está vendo a se transformar em ciência, estão lá no Rousseau, que era um suíço que fez muito sucesso na França durante a Revolução Francesa, que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o homem nasce bom e por todo lado se vê preso de amarras. Então essa é uma ideia muito rousseauiana, mas que encontra os seus ecos no desenvolvimento científico da metade do século XX para lá. E o porquê que essa psicologia da moral foi abraçada com todo amor e com todo afinco pelo Ocidente, principalmente pela América, principalmente pelos cientistas da América, porque ela era algo que se encaixava dentro da cosmovisão de mundo dessas pessoas
que também achavam que as autoridades pré-constituídas deveriam ser subvertidas, a revolução deveria acontecer. É a década das revoluções sexuais, a década de 70, você já deve estar acostumado a ouvir falar sobre isso. Então, como essa ciência estava dizendo que as autoridades eram maléficas na formação da criança, então bastava que você juntasse essa ciência ao que esse pessoal já acreditava, e aquilo ali dominou a psicologia da moral durante décadas e décadas. E era o que dominava a psicologia da moral quando o cara que a gente está estudando aqui, que é o Jonathan Haidt, nesse livro, A Mente Moralista, Por que Boas Pessoas se Dividem por Política e Religião, era isso que vigorava quando Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano, começou sua faculdade de psicologia. Então ele entra na faculdade de psicologia e para todos os lados que ele olha, ele só consegue enxergar essa teoria racionalista da moral. Só que ele era um liberal americano. Os liberals americanos, como vocês sabem, são os esquerdistas americanos. São aquelas pessoas que, apesar de não serem a esquerda comunista, é muito difícil você ver uma esquerda comunista lá nos Estados Unidos, eles são aquela esquerda moderada em seus vários espectros possíveis. Então, ele era um clássico liberal americano, ele achava que tínhamos que revolucionar as autoridades e toda sorte de coisa, mas aquela teoria racionalista não estava muito de acordo com o que ele vinha acontecer na vida. Ou seja, a teoria não correspondia à realidade que ele havia vivenciado pessoalmente, sendo criado com duas irmãs. Então ele falava, olha, a última coisa que eu enxergava nas crianças era aquelas espécies de mini Sócrates prontos a descobrir princípios éticos e morais abstratos. Aquilo ali era pernas para que te quero, salve-se quem puder, é a lei do mais forte sendo aplicada dentro de casa. Quem é que não foi criado com um irmão que não sabe do que o Jonathan Haidt estava falando, não é mesmo? E agora, já de uma forma mais séria, aquela teoria também não estava em consonância com os estudos antropológicos que ele já tinha entrado em contato anteriormente à sua entrada na faculdade de psicologia, e depois ele continuou em contato ali com a área da antropologia da faculdade. E a cada novo estudo antropológico que ele estudava, ele pensava, eu acho que essa galera da psicologia não entendeu muito bem como o mundo funciona. E aqui ele dá vários exemplos. O primeiro deles é um livro que ele leu sobre as bruxas no Sudão, bruxaria de forma geral no Sudão, e um livro mais exótico impossível, onde ele acabou percebendo que existiam padrões de bruxaria, de repressão à bruxaria, que eram disseminados ao longo do globo por culturas absolutamente diferentes que não haviam se comunicado entre si, e nada obstante, você encontrava bruxas, você encontrava feitiçaria, você encontrava perseguição a esse tipo de feitiçaria. E aquilo não fazia sentido. Você tinha duas opções ao perceber esses padrões observáveis. Ou você concluía que bruxas existem, o que é muito possível, você perceberá ao longo da nossa explanação aqui, que o mundo é mágico, pode ser que bruxas existem. Mas a explicação mais científica possível é a de que deveria haver algo inato ali que estava se reproduzindo e encontrando a sua melhor forma de expressão através dessas feitiçarias e repressão de feitiçaria. Esse foi o estudo que ele leu. Um outro estudo com o qual ele teve contato foi feito em uma ilha da Nova Guiné com uma tribo local. E nessa tribo local eles tinham regras muito rígidas de o que as crianças podiam ou não podiam comer, e depois que essas crianças se tornavam adultos, essas regras, de uma forma mais ou menos modificada, permaneciam. E essa era uma restrição tão severa, por exemplo, os meninos não podiam comer nada que estivesse relacionado ao órgão genital feminino. Então, sei lá, eles não podiam comer ameixa, sei lá, melancia. Uvas vermelhas não podiam comer. Tinha lá uma sorte de alimentos proibidos para meninos e para meninas também. E aquela era uma dieta tão restritiva que a antropóloga responsável pelo estudo acabou classificando a religião deles como uma religião do corpo. Mas qual que foi a sacada do Jonathan Haidt? E foi a sacada que o distinguiu ali dos outros psicólogos da moral da sua época. Ele já estava lendo o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, principalmente nos livros mais de leis, Levítico, Deuteronômio e tudo, ele conseguiu enxergar padrões de restrições alimentares também no povo judeu, no povo hebreu especificamente, né? E esses padrões estavam relacionados tanto com relação à comida que eles podiam comer,
quanto a tabus de menstruação, tabus de sexualidade, tabus relacionados aos tecidos que você podia usar ou não, e algumas coisas eram entendíveis, ou as consequências eram fáceis de serem extraídas, tipo, você não pode comer rato, tá, beleza, você não pode comer rato, faz certo sentido eu não poder comer rato, porque as pessoas que comem rato morrem de leptospirose, aí você começa a enxergar um padrão, não vamos comer rato, né, galera, vamos evitar comer rato. Mas tinham outras coisas que não faziam muito sentido, pelo menos não em uma camada superficial. Por exemplo, qual é o sentido de você não poder misturar dois tipos de material diferente na mesma túnica? Você não pode misturar lã e algodão. E como esse, existem vários outros exemplos no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, em várias outras culturas espalhadas pelo mundo. Essas culturas parecem ter algo relacionado à purificação do corpo, um cuidado com o que você pode ingerir ou não. E tanto judeus como cristãos acreditam que aqueles mais puros estão mais próximos de Deus. E apesar dos liberals americanos, ou dos esquerdistas americanos, isso se repete aqui no Brasil também, fazerem chacota dessa crença religiosa, acharem que aquilo ali é um preconceito absurdo, típico de gente atrasado, enfim, vocês já devem estar acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Eles também mantêm tabus relacionados ao que eles podem ou devem ou não ingerir. Basta que você puxe aí pela sua memória o que os veganos fazem. Ou não vamos nem chegar aos extremos dos veganos, vamos pensar nos vegetarianos e vamos pensar nas pessoas que, apesar de não serem vegetarianas, tem uma dificuldade tremenda em montar o seu cardápio alimentar ali, porque eles querem um cardápio alimentar balanceado. E esse balanceado não está necessariamente vinculado a, tipo, você vai comer rato, você vai morrer. Ou seja, não está necessariamente vinculado a o que eu posso comer que vai me garantir uma maior longevidade. Tem coisas ali que são muito mais espirituais do que biológicas, veja bem. Eles querem selecionar o tipo de café, eles querem café orgânico, eles querem comer o ovo de uma galinha que não foi criada em granja, porque aí a galinha não sofreu e tudo. Eles não querem comer transgênicos, apesar da segurança alimentar dos transgênicos ser comprovada. Enfim, existe toda uma sorte de seleção das coisas que eles ingerem que estão relacionadas com aspectos de purificação, aspectos que você encontra em outras religiões ao redor do mundo. Então, essa série de insights e essa série de contato com estudos antropológicos que não eram estudos ocidentais levou o Jonathan Haidt a começar a entender que deveria haver algo mais além desse racionalismo proposto pelo Piaget. Agora eu quero que você pegue essa informação, que você reserve ela aqui no seu cérebro, deixe de molho, não esqueça, tá? Não jogue ali pro negócio que você vai triturar daqui a pouco. Segura ela aqui e vamos começar uma outra linha de raciocínio, e depois elas vão se encontrar e tudo vai fazer sentido, eu prometo a vocês. Quando as sociedades elas precisam resolver questões envolvendo como se organizar, quais as regras que nós vamos utilizar para organizar essa sociedade, a mais importante delas, a regra fundamental, está relacionado em balancear a necessidade do indivíduo com a necessidade do grupo. E existem duas formas principais de responder a essa questão. E olha só, essa não é uma questão trivial, novamente. Essa é uma questão que, apesar dela dever ser resolvida lá no fundamento da sociedade, então lá na fundação da sociedade, essa sociedade já precisa decidir como que ela vai se organizar. Este é um debate que permeia ao longo de todas as disputas filosóficas e políticas ao longo do tempo em que essa sociedade se mantém de pé. Basta que a gente puxe ali pela memória recente os debates que aconteceram durante a pandemia de Covid-19, onde o direito da sociedade de se manter saudável pode ter sido colocado, inclusive em sobreposição aos direitos do indivíduo, inclusive obrigando o indivíduo a ficar preso dentro de casa 2, 3 anos sem trabalhar, ou algo próximo disso. Então não é um debate fácil e é um debate que todo ano ele se renova, porque ele está ali
ele é uma das bases, um dos fundamentos das civilizações modernas. Mas existem duas respostas possíveis. Essas respostas, óbvio, se encontram nos extremos. A primeira resposta possível é a forma com que a esmagadora maioria das sociedades humanas, ao longo da história, ao longo dos milhares de séculos, acharam que era a melhor forma, que é centrar o foco na sociedade. Então você subordina a sociedade, subordina os direitos do indivíduo aos direitos da sociedade. Olha só, a gente tem um grego clássico, que é o Aristóteles, que vive 300 anos antes de Cristo. Ele escreve um livro chamado A Política. Esse livro é, inclusive, objeto do nosso módulo 3 da Academia Mocó. A gente destrincha esse livro por completo, maravilhoso, sensacional. E lá nesse livro, Aristóteles diz a sua frase clássica de que o homem é um animal político. E essa frase vai ser usada até a exaustão para justificar escabrosidades diversas, esquerdistas dizendo que, então tudo é política e etc. Mas o que o Aristóteles realmente queria dizer com essa frase é que o homem só encontra o desenvolvimento pleno das suas capacidades cognitivas quando ele está em sociedade. Então ele precisa da sociedade para desenvolver. Ele é parte distinta da sociedade, mas ao mesmo tempo ele está subordinado a ela, porque ele precisa dela. Não tem como ele se desenvolver sozinho. Basta que você imagine aqueles casos horríveis que de vez em quando pipocam aí no noticiário, principalmente americano, de pessoas que foram criadas em porões ou dentro de paredes, não tiveram contato humano nenhum, e essas pessoas sequer sabem falar. Ou aqueles casos que também de vez em quando pipocam, tipo os moglis que aparecem por aí, gente que ficou perdida na selva quando era criança e mesmo assim sobreviveu, por incrível que pareça. Essas pessoas também não têm o trato social necessário e elas não conseguem desenvolver aspectos básicos humanos como a linguagem. Então, o homem ele é um animal político, ou seja, ele precisa viver em sociedade, e a proposta do Aristóteles é exatamente essa, que o Estado, ou seja, as cidades, estados gregas, elas estão acima dos direitos do indivíduo, até porque a individualidade não era concebida da forma que nós a concebemos atualmente. Mesmo a família estaria subordinada a essas sociedades. E essa era uma ideia de um grego clássico que faz parte do que nós chamamos de pensamento ocidental. Em contraste, você tem a resposta individualista, que faz do indivíduo o centro de gravidade da construção da sociedade. A sociedade ela vai funcionar mais ou menos como um servo do indivíduo nesse sistema. Essa foi a resposta ocidental e essa foi uma resposta excepcional. Você só encontra ela, lógico que vez ou outra vão aparecer algumas exceções, mas basicamente você só vai encontrá-la no mundo ocidental como nós o conhecemos. E sendo uma resposta que é uma exceção, ela obviamente não foi construída do dia para a noite. Nós começamos essa construção lá na Grécia primitiva, só uns insights dela assim, na Grécia primitiva, que ainda era uma sociedade extremamente sociocentrada. A gente vê um pouco do seu desenvolvimento da psique e da individualidade humana já com os gregos e da sua noção específica de espírito ou de alma. Só que esse tsunami, que é a individualização do Ocidente, começa a ser formado com o advento da cristandade. Então, a noção cristã do indivíduo, a noção cristã da personalidade, fornece os fundamentos para essa sociedade, e esses fundamentos serão plenamente desenvolvidos. Então, assim, a crista do tsunami você vai encontrá-la ali no Renascimento com o humanismo, e depois, através do iluminismo, que termina de coroar esse desenvolvimento com o estabelecimento dos direitos do indivíduo, ou os direitos humanos, que não podem ser violados nem em detrimento do famigerado bem comum. Então, o indivíduo, a partir do iluminismo, ele é equiparado, ele é elevado a uma categoria de sagrado que é inviolável. E é tão inviolável que o aparecimento dos regimes ultra sociocentrados, ou seja, os regimes totalitários que dissolvem a personalidade do indivíduo no Estado, que surgem no século XX, como exemplo, a Alemanha nazista e o comunismo de Stalin, são vistos por esse mesmo Ocidente como as escabrosidades que eles devem ser vistos e o horror perpetrado
por esses regimes em nome de um bem maior, em nome de um objetivo qualquer, não pode ser justificado por causa desse objetivo, ainda que esse objetivo seja trazer a felicidade terrena aqui enquanto ainda estamos na Terra, como era o caso do comunismo soviético, que inclusive é o objeto do estudo deste módulo atual. Então, quando você entrar na Academia Bocó, você vai ler com a gente Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que expõe todas as escabrosidades promovidas pelo regime soviético, principalmente através dos seus campos de trabalhos forçados que vieram a ser conhecidos como gulags. Então pense bem, agora abre aquela outra caixinha que eu pedi para você fechar ali, onde a gente estava discutindo o racionalismo da moralidade. Não é surpresa nenhuma que essa tese racionalista tenha se desenvolvido no seio dessa sociedade ocidentalizada que preza a noção do indivíduo praticamente como sendo sagrada. Então você disse que a única coisa que é moral é não causar dano a outra pessoa. Exatamente porque esse é o seu sistema de moralidade, veja bem. Então você interpreta todo o resto como sendo convenções sociais simplesmente porque você tem ali como primeiro mandamento não causar dano a outra pessoa e não limitar a liberdade de ser e a liberdade de expressão daquela outra pessoa. Então você precisa deixá-la ser quem ela é, expressar o que ela é em toda a sua potencialidade. Então, qualquer coisa que suprima essa potencialidade só pode ser construção social, não pode ser moralidade. Mas o que o Haidt começou a perceber, e junto do Haidt vários outros psicólogos da moralidade, é que mesmo nessas sociedades ocidentalizadas, quando você conduzia experimentos de psicologia moral, você acabava descobrindo que existia algo mais por trás dessa capinha de, olha, a única coisa que não pode fazer é machucar outra pessoa. Se você cavasse um pouquinho mais a fundo, você conseguiria encontrar bases morais mais abrangentes. Quando essas pessoas eram expostas a situações nas quais ninguém havia sido machucado, mas mesmo assim eram situações meio esquisitas, elas sempre reagiam inicialmente através do seu instinto. Elas sempre tinham uma espécie de gut feeling, ou de um sentido instintivo, ou uma reação do fígado. E aquela reação do fígado, quando mapeada, acabava demonstrando que por baixo dessa capa de racionalidade, por baixo dessa capa dessa teoria da moralidade irracional, existiam pessoas que estavam sendo comandadas pelas suas paixões e não pela sua razão, e não pela capacidade de racionalizar ou pelo seu consciente. Bom, essa é uma ideia que foi ventilada pelo David Hume lá em 1739, e o David Hume, que é um cientista que foi o responsável por dar as bases filosóficas do método científico, ele diz que a razão é uma escrava das paixões. E o que essa área da psicologia, que é a psicologia da moral, acabou descobrindo é que ele estava em muitos sentidos certo. De fato, a razão acaba sendo, na maior parte das vezes, uma escrava das paixões. Porque na maior parte das vezes, nós achamos que somos criaturas muito racionais. A gente acha que os nossos comportamentos são objetivos, e a gente acha que a gente consegue sopesar todos os fatos objetivos envolvidos em determinadas questões e dizer que isso é certo ou que isso é errado, porque eu analisei os fatos. E o que a gente acabou percebendo foi que, mesmo a mente científica mais bem treinada, acabava derrapando sempre que o assunto gerava um certo tipo de paixão, um certo tipo de emoção. E aí aquele viés de confirmação acabava se confirmando, inclusive em estudos científicos. E aí eu quero apresentar uma metáfora para vocês. Essa metáfora é a base central dessa aula. Eu quero que vocês aguardem com muito carinho, com muito amor, porque ela será utilizada basicamente todas as vezes que nós precisaremos falar sobre moralidade e sobre ações instintivas e sobre manipulações políticas aqui no canal ou na Academia Bocó.
Nós funcionamos mais ou menos como se nós fôssemos um elefante guiado por um indiano. Vocês sabem aqueles elefantes indianos que tem um indianinho em cima, assim? Então, se você nunca viu, você provavelmente está vendo aqui a foto. Esse elefante, ele é tudo aquilo que está no nosso subconsciente. Ou seja, ele é a nossa cognição instintiva. Ele é tudo aquilo que não passou pela nossa racionalização. Ele é um ato cognitivo pré-analítico. Ele não passou pela análise da nossa razão. Tudo aquilo que você, por um motivo ou por outro, escolheu não racionalizar sobre, faz parte do seu elefante. Os nossos julgamentos morais fazem parte dos nossos atos cognitivos analíticos. Então, os nossos julgamentos morais, quando você vai racionalizar sobre se algo é certo ou se é errado, você já está usando a razão. Mas a sua moralidade, ela faz parte do elefante. E sempre que esse elefante ele é posto em uma situação de perigo, ele já começa a caminhar para um lado ou para o outro. Então, sempre que você é posto a uma disputa política, frente a uma disputa política, e não se enganem, disputas políticas funcionam para o nosso cérebro mais ou menos como se você estivesse no meio de uma savana, no meio do cerradão brabo, e aí chega uma onça esturra no pé do seu ouvido, que sabe? Então, isso é o que é uma disputa política do seu cérebro. Como é uma ameaça direta, o seu cérebro precisa responder rapidamente, porque senão a onça te come. E o que acontece é que o seu elefante já começa a caminhar para determinado lado ou para um outro lado específico. Vejo que encontrei. E a direção que esse elefante toma vai depender de como essa sua moralidade foi formada. Mas fato é que eles andam para uma direção ou para outra. E tudo que esse indiano pode fazer, coitado, é tentar achar explicações para o lado que esse elefante já tomou. E durante esse processo de tentar achar explicações racionais para o lado que esse elefante já tomou, esse indiano vai descartando os fatos que não fazem parte daquela escolha que o elefante já está andando para aquele lado ali. Ele descarta os fatos contrários à sua escolha pré-analítica como sendo falsos, como sendo mentirosos, como sendo frutos da mídia golpista e etc, etc, etc. E sabendo que é assim que o seu cérebro funciona, é claro que os players políticos conseguem manipular esses elefantes e conseguem guiar as manadas para os lados que eles acham que as manadas devem ser direcionadas. E é exatamente através da manipulação dos elefantes que eles conseguem direcionar a sua vontade política para um lado ou para o outro. Essa metáfora do elefante não é uma metáfora muito bonita, né? Mas ela representa de uma forma um pouquinho diferente uma metáfora elaborada pelo Platão, um outro grego clássico. Estamos falando do professor de Aristóteles. E Platão nos dá alguns insights sobre a natureza da alma e a partir de metáforas muito bonitas, geralmente envolvendo mitos, geralmente envolvendo mitos de criação, mitos gregos, certo? Ele nos diz que a nossa alma pode ser comparada a uma carruagem sendo puxada por 2 cavalos. Um cavalo é um cavalo bom e o outro cavalo é um cavalo ruim, e você tem um cocheiro ali tentando guiar essa carruagem. Esse cocheiro seria ali o correspondente ao indiano tentando guiar o elefante. Bom, o cocheiro, na metáfora utilizada pelo Platão, precisa conseguir conciliar a vontade desses 2 cavalos, porque o cavalo mau, ele quer sempre ir em direção ao mundo material, ele sempre quer ir em direção às satisfações mais imediatas, às satisfações sensuais, às satisfações, enfim, tudo que está relacionado à carne. Enquanto o cavalo bom, ele se lembra, veja bem, que um dia ele já correu com os deuses em um outro plano, um plano diferente desse daqui. Por lembrar desse mundo divino e por sentir saudade desse mundo divino, esse cavalo bom sempre tenta refrear os instintos desse cavalo ruim, exatamente porque ele sabe que caso você siga esses instintos materiais,
você ficará preso neste mundo caído, no caso de Platão é um mundo literalmente caído, por mais anos do que você deveria ficar. E esses cavalos, eles são alados, eles têm asas, é uma metáfora muito bonita, porque corresponde àquela nossa ideia de que nossa alma tem asas. Uma diferença muito importante entre essa metáfora dos elefantes e a metáfora utilizada pelo Platão é que o cocheiro, ele será o responsável por equilibrar essas vontades díspares entre esses dois cavalos. Já na metáfora do elefante, a gente tem uma metáfora mais determinista, mais empiricista, mais darwinista, que acredita que você não tem muito o que dizer sobre os lados que o seu elefante já tomou. Eventualmente, caso você esteja 100% consciente de que é assim que o seu cérebro funciona, você pode se desviar das leis naturais. Você pode sair daquele caminho pré-determinado, mas isso é muito difícil, é quase impossível. Via de regra, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Já na metáfora do Platão, não. É exatamente quando você tem um indivíduo que tem uma alma elevada e um indivíduo que consegue colocar a razão acima das emoções, é exatamente esse o indivíduo que conseguirá estar mais próximo dos deuses em uma velocidade mais rápida do que aquele outro indivíduo que, coitado, deixou o cavalo ruim governá-lo. Então agora você já sabe que um dos primeiros pilares que dividem as pessoas por políticas é exatamente os sistemas de moralidade construídos. E agora você já sabe que esses sistemas de moralidade estão associados à capacidade de julgamento humano. E é a partir desses sistemas que nós construímos as nossas civilizações e que nós construímos as nossas sociedades. Você também já sabe que o motivo pelo qual as pessoas defendem os seus posicionamentos de forma muito apaixonada é porque nós temos a necessidade quase que biológica de estarmos certos. A forma com que essa moralidade é construída ainda é muito debatida, você tem basicamente 3 caminhos possíveis: o caminho da moralidade inata, o caminho da moralidade construída e o caminho da moralidade racional. E você sabe que hoje a ciência, a maior parte dos psicólogos da moralidade, já tendem a acreditar que essa moralidade é inata. Mas é claro que eles não acreditam que isso foi escrito pelas mãos de Deus nos nossos coraçõezinhos, porque somos filhos de Deus. Eles acreditam que isso foi fruto de uma evolução das espécies. Então, aqueles que estavam mais aptos para julgar foram aqueles que foram selecionados, porque isso é o que possibilitou a constituição de sociedades que precisam cooperar entre si, porque senão valeria a lei da selva, valeria a lei do mais forte. E agora você também já sabe que uma ótima metáfora para tentar entender até que ponto a nossa razão pode fazer mudanças nos nossos juízos de moralidade é a metáfora do elefante, que acredita que uma parte muito grande de você está soterrada ali no seu subconsciente, é uma espécie de cognição instintiva e é ela que primeiro é acionada quando você é posto frente a situações de perigo, e disputas políticas são situações de perigo. E agora você também conhece a outra metáfora, a metáfora do Platão, que acredita que, na verdade, você tem 2 cavalos, cavalos que têm vontades diferentes, mas que a sua razão, representada pelo cocheiro dessa carruagem alada, deve ser responsável por equilibrar as vontades desses cavalos para te levar em direção ao divino, ao que é belo, ao que é justo, ao plano transcendental, ao plano no qual você anteriormente convivia com os deuses. Se você está mais do que curioso para tentar descobrir como que isso se reflete nos elefantes das pessoas que estão à sua volta e como isso pode ser explorado para que você evite brigas políticas dentro da sua casa, eu sugiro que você acompanhe a nossa aula 2, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o livro Conflito de Visões do Thomas Sowell. Eu espero você lá.